meus amigos, hoje nós vamos terminar a sexta unidade referente à geometria, cujo assunto foi polígonos. Na aula anterior, falamos sobre quadriláteros notáveis. Vocês estão lembrados? Vamos fazer uma recapitulação. Vamos lá então. Observem a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Nós queremos saber o nome da figura 1, 2 e 3. A figura 1 é um retângulo, a figura 2 é um quadrado e a figura 3 é um losango. Agora, pessoal, nós vamos lembrar a diferença entre um retângulo e um quadrado. Observem. Se vocês perceberem, um retângulo tem dois lados paralelos 2 a 2 e todos os ângulos medem 90 graus. O quadrado acontece a mesma coisa. Temos dois lados paralelos 2 a 2 e todos os ângulos medem 90 graus. E alguém deve estar perguntando, e qual é a diferença então, professor? É que observem bem, no quadrado, todos os lados têm a mesma medida. No retângulo, nós podemos ter lados com medidas diferentes. Bem, agora nós vamos lembrar uma curva fechada chamada circunferência. Veja. Aí está a nossa circunferência. Vocês estão lembrados que quando nós queremos traçar uma circunferência, nós podemos utilizar um instrumento chamado compasso. Vamos tomar um O como sendo o centro, vamos pegar a ponta fixa do compasso e colocar no O, fazer uma certa abertura e aí traçarmos a circunferência. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos marcar sobre essa circunferência 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Olha esse resultado como é importante. Se a gente ligar o ponto C ao centro da circunferência, se ligarmos o ponto B ao centro da circunferência e o ponto A ao centro da circunferência, a gente observa facilmente que todos esses segmentos têm o mesmo comprimento. Ele recebe um nome especial. O nome dele é raio. Ah, professor, se eu entendi bem, para eu traçar uma circunferência, eu preciso determinar o centro e o raio. Exatamente isso. Bem, agora nós vamos falar de círculo. O que é círculo? Vocês vão perceber que círculo é a região do plano compreendida pela circunferência, ou seja, a região do plano interior à circunferência. Veja. Aí está, mais uma vez, a circunferência. Esse círculo, pessoal, também pode ser chamado de disco, não tem nenhum problema. O importante é que quando a gente está falando de disco ou de círculo, nós estamos nos referindo à parte interior à circunferência. E alguém poderá perguntar, professor, e a própria circunferência entra no círculo? Também. Então vai ser a parte interior à circunferência, inclusive a própria circunferência. Ficou claro? Agora nós vamos identificar os elementos de uma circunferência. Veja. Aí está a circunferência de centro O e raio R. Vamos tomar 2 pontos sobre a circunferência, o ponto A e o ponto B. Observem que o ponto A, se a gente liga o ponto A ao ponto B, nós temos o segmento AB. Na circunferência, ele recebe o nome especial de corda. E alguém poderia perguntar, professor, e se esse segmento passar pelo centro da circunferência, ele não é um segmento especial? Realmente é verdade. E esse segmento especial, isto é, o segmento que passa pelo centro da circunferência, recebe o nome de diâmetro. Dá para se observar com relativa facilidade que o diâmetro é igual a 2 raios. Bem, pessoal, agora que vocês já sabem o que é uma circunferência e o que é o diâmetro,
vamos fazer uma experiência. Vamos lá então. Enrole o barbante em torno da lata, que corresponderá ao comprimento da circunferência. Em seguida, meça o comprimento do barbante em torno da lata. Vocês observaram aí que essa medida deu 33 centímetros. Agora, meça o diâmetro da lata. Aí está, o diâmetro D igual a 10,5 centímetros, que corresponde ao diâmetro da circunferência. Agora, vamos fazer o quociente do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Isto é, vamos dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro. O resultado dá 3,14. Esse valor nós chamamos de π. E alguém deve estar perguntando: professor, isso acontece para qualquer lado? Com certeza, vocês poderão fazer essa experiência em casa, tá bom? Bem, pessoal, eu tenho certeza que vocês gostaram da experiência. Agora, façam em casa com latas diferentes, é claro. Até o nosso próximo encontro.